Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar aí com a disciplina de Metrologia e Controle Geométrico. Se vocês precisarem de apoio nessa disciplina ou em outra que você esteja com dificuldade, pode entrar em contato conosco. Nosso contato está na descrição, beleza? E deixa o like também, se inscreva no canal para estar fortalecendo, para a gente estar trazendo mais conteúdo para vocês, beleza pessoal? Vamos lá então fazer uma contextualização inicial. Vou fazer a leitura aqui. E assim que a gente chegar ali na parte do experimento, eu abro a tela do experimento com vocês e nós vamos efetuando aí e tirando alguns prints, efetuando o experimento, tá? Então, como objetivos aqui nós temos o seguinte: aprender como utilizar adequadamente a régua graduada e como realizar medidas nas escalas do sistema métrico, consolidar a utilização adequada do paquímetro e do micrômetro em diferentes escalas, compreender os passos necessários para a construção de um gráfico de Pareto. Iremos utilizar o laboratório virtual, tá? E nós iremos aí utilizar uma régua graduada de 30 centímetros, calculadora e um computador com acesso à internet. Beleza? Descrição do software, tá? Que é o laboratório. O laboratório virtual é uma plataforma para simulação de procedimentos em laboratório. Ele deve ser acessado por um computador e não deve ser acessado por celular ou tablet. O requisito mínimo para o seu computador é uma memória RAM de 4 GB. O primeiro acesso será um pouco mais lento, pois alguns plugins são buscados no navegador. A partir do segundo acesso, a velocidade de abertura do experimento será mais rápida. Caso utilize o Windows 10, dê preferência ao navegador Google Chrome. Caso utilize o Windows 7, dê preferência ao Mozilla. Então aí vai de acordo com o teu Windows, tá? Procedimento / atividade. Medir é um procedimento experimental pelo qual o valor momentâneo de uma grandeza física é determinado como um múltiplo ou uma fração de uma unidade e estabelecida por um padrão e reconhecida internacionalmente. Denomina-se processo de medição o conjunto de métodos e meios utilizados para efetuar uma medida. Para exprimir quantitativamente uma grandeza física, é necessário compará-la a uma unidade e determinar o número de vezes que essa unidade está contida na grandeza avaliada. É fundamental que a unidade utilizada seja muito bem definida e amplamente reconhecida internacionalmente, a fim de que as medições assumam um caráter universal. Do ponto de vista técnico, a medição pode ser empregada para monitorar, controlar e ou investigar processos ou fenômenos físicos. Monitorar consiste em observar ou registrar passivamente o valor de uma grandeza. A monitoração é muito usada no comércio para atribuir valor comercial aos produtos e para controlar estoques, e também muito utilizada para revelar informações úteis sobre atividades cotidianas, fenômenos naturais ou artificiais. Já o sistema de controle tem o objetivo de manter uma ou mais grandezas ou processo dentro de limites pré-definidos. A essência do mecanismo de ação do controle inicia-se com a medição de uma ou mais grandezas ligadas ao processo que se pretende controlar. Em seguida, o valor medido é comparado ao valor de referência e, em função do resultado da comparação, o sistema de controle atua sobre as grandezas ou sobre o processo, para mantê-los dentro dos níveis desejados. Por fim, mas não menos importante, temos a investigação. Esta requer postura proativa. Experimentos têm sido e sempre serão os meios mais valiosos para obter conhecimento em todas as áreas da ciência e da atividade industrial. São inúmeras as descobertas científicas que só se tornaram possíveis por meio de experimentos bem planejados e bem conduzidos, e graças à astúcia de mentes brilhantes que analisam os resultados. Com base nesse contexto, você foi escolhido como responsável para implementar um laboratório de metrologia e controle geométrico na futura unidade da empresa que você atua. Preparado para o desafio? Para isso, você precisa conhecer os equipamentos básicos que farão parte deste laboratório, assim como
os métodos e técnicas para a estruturação das atividades. Então, atividade proposta, pessoal. Etapa 1, aprender como utilizar adequadamente a régua graduada para realização de medidas no sistema geométrico, bem como no sistema métrico, bem como os cálculos relacionados a um estudo metrológico. Etapa 2, aprender como utilizar adequadamente o paquímetro e como realizar medidas nas escalas do sistema métrico e do sistema inglês com diferentes graduações. Etapa 3, compreender os passos necessários para a construção de um gráfico de Pareto. Etapa 4, aprender como utilizar adequadamente o micrômetro e como realizar medidas na escala do sistema métrico com diferentes graduações. Então nós vamos aqui para a etapa 1.1, tá, pessoal? Que é a gente não vai precisar utilizar o laboratório nessa etapa aqui. Vocês vão coletar aí algumas medidas de algum objeto, tá, pequeno, menor que 30 centímetros, para estar realizando algumas medidas. A gente está realizando esse experimento. Então, etapa 1.1, procedimento de medição e cálculo. Para essa etapa será necessário que o aluno escolha algum objeto em seu local de estudo para o procedimento. Exemplos: livro didático, celular, caderno, etc. Elaborar o roteiro de medição. Definir os mensurados, ou seja, as grandezas que serão avaliadas no objeto selecionado. Exemplos: comprimento, largura, altura, volume, massa. Ideal trabalhar com ao menos 3 grandezas. Então pegar um objeto aí tridimensional, para a gente conseguir ter umas boas medidas aí, tá, pessoal? Indicar o operador do procedimento e data de realização. Descrever e avaliar o instrumento de medição, régua graduada no caso, Descrever as condições de medição, exemplo, temperatura, umidade. Definir número de medidas e os cálculos que serão realizados. Realizar as medidas do objeto, tá? Mensurar ao menos 5 vezes cada mensurado. Calcular a média das medidas para cada grandeza. Calcular o desvio padrão para cada grandeza avaliada. Apresentar o resultado para cada mensurado, indicando o desvio. Repita esse procedimento 3 vezes, alternado o operador ou instrumento de medição. Show! Etapa 1.2, tá? Indicar nas possíveis fontes de incerteza. Então nós vamos comparar os resultados finais de cada grandeza, avaliar o motivo pelos quais os resultados são ou não são iguais, descrever as principais fontes de incerteza que podem atuar em um processo de medição. Então a gente vai pegar um caderno, medir altura, largura e comprimento, ou espessura. A gente vai medir as 3 dimensões. Vamos mensurar ao menos 5 vezes, beleza? E tirar uma média. A gente vai fazendo por etapas ali. Vamos fazer de pelo menos uns 2 objetos para a gente ter mais informação, Mas vamos lá, pessoal. A etapa 2, a etapa 1 é para fazer com régua graduada. Já a etapa 2 em diante, ele pede para fazer no laboratório virtual. Então nós vamos realizar aqui o experimento com paquímetro primeiro, tá? Porque facilita aqui o nosso processo. Então, etapa 2.1, medindo com paquímetro no sistema métrico. Eu vou abrir o experimento e a gente vai executando passo a passo e vai registrando, tá? Então, eu vou ficar na tela do experimento, você acompanha através do roteiro também para ir organizando no relatório, beleza? Pessoal, aqui na tela do nosso experimento, então, tá? Nós temos aqui os materiais da bancada. Aqui na parte esquerda, nós temos aqui as nossas opções de tela. Aqui, então, aqui nós nos direcionamos para o armário. Com o botão esquerdo, você sempre executa alguma ação. Com o botão direito, você vai ter algumas opções. Se eu clicar aqui com o botão direito, sempre aparece alguma opção para você executar uma ação com o botão esquerdo. Então é sempre assim, tá? É bem intuitivo. Ou você pode pressionar Alt, Alt mais 1,
Alt mais 2, Alt mais 3, mais 4, 5, 6, 7, por aí vai. Então, eu vou lá no roteiro, vou fazendo a leitura aqui e vou executando as tarefas com vocês, tá? Então, primeiro é a segurança do experimento. Então, ele pede lá o seguinte: visualize o armário de EPIs, clicando com o botão esquerdo do mouse na câmera com o nome armário de EPIs, localizada dentro do painel de visualização no canto superior esquerdo da tela. Se preferir, também pode ser utilizado o atalho do teclado Alt mais 4. Na verdade, aqui seria Alt mais 6, tá? Tá desatualizado lá. Mas beleza. Abrir, tá? Abra o armário de EPI, clicando com o botão esquerdo do mouse sobre as portas. O mesmo para fechar, tá? Então, se elas estão fechadas, ó, cliquei, abriu. Selecione os EPIs necessários para realizar o ensaio, clicando com o botão esquerdo do mouse sobre eles. Nesse experimento, é obrigatório o uso de luvas, ó. Se eu clicar em qualquer um dos outros, aparece a mensagem: este objeto não faz parte do experimento. Então, no caso, só luva, posso fechar. Fecha as portas, né? Ele pede lá. E aí, pessoal, já posso retirar um print. Tá? Vou tirar um print. Você abre um arquivo para organizar. Tá? Essa etapa aqui é referente à segurança do experimento. Então, você escreve lá no tópico 1, segurança do experimento. E agora nós vamos para o tópico 2, que é preparando o experimento. Beleza? No tópico 2, ele pede o seguinte: visualize o armário de ferramentas, clicando com o botão esquerdo do mouse na opção armário de ferramentas. Abrimos aqui, ó, mesma coisa para abrir as portas, tá? Abra o armário, abra as portas, né? Coloque a maleta com os blocos padrão do sistema métrico sobre a mesa, clicando com o botão esquerdo do mouse sobre ela. Ponha também a maleta com os blocos protetores do sistema métrico sobre a mesa. Então vou colocar esse aqui e esse aqui, ó. Só clicar com o botão esquerdo. Seria esses dois selecionados ali, tá, pessoal? A maleta com blocos aqui da parte de trás e a maleta com blocos padrão aqui da direita. Beleza? Podemos fechar as portas. E pronto. Tá, vou tirar aqui um novo print. Vou abrir as portas, né, para ficar mais claro. Tirei aqui um novo print. Beleza? E colo lá no nosso experimento.